Mara Loguércio, que está aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença na nossa semana especial, Semana Ditadura Nunca Mais. Mara Loguércio, que é da Associação Nacional de Advogados e Advogadas e Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania, ADJC. Querida Mara, é uma honra te receber aqui, muito bom. Muito obrigado pelo carinho, pela presença em participar dessa semana importante para a gente recuperar, recobrar a memória do que foi a ditadura militar no Brasil. Eu vou pedir para você fazer uma fala inicial aqui para a gente e depois eu apresento você com todas as honras aqui para o nosso público. Portanto, seja bem-vinda. E vamos lá. Tudo bem? Bom dia, espectadores. Conde, eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção de que hoje é 28 de março de 2024. Nesta mesma data, em 1968, foi assassinado o estudante Edson Luiz de Lima Souto, na luta pela melhoria da comida do restaurante Calabouço, em Rio de Janeiro. Ele era um menino recém-chegado, era de Belém, mas parece que estava vindo de Goiás. E estava circundando o movimento, nada mais do que isso. E na manifestação baixou a repressão, como a gente chamava, baixou a repressão significa baixou o cacetete, literalmente. Então, ele acabou sendo assassinado, e essa morte dele provocou inúmeras... Não sei se você está me ouvindo direito. Perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Provocou inúmeras manifestações de repúdio, não é? Inclusive a passeata dos 100 mil. Foram 100 mil pessoas em plena ditadura, foram às ruas dizer abaixo a ditadura por causa da morte do Edson Luiz. E agora, no próximo dia 4 de abril, faz aniversário também, 60 anos, no caso, da morte da primeira vítima fatal do golpe, que foi justamente o coronel aviador... Só um momentinho. Coronel aviador... Primeira vítima do golpe de 64? O responsável pela base aérea de Canoas, na Grande Porto Alegre, Alfeu Monteiro. Ele já tinha recebido ordens de bombardear o Palácio Piratini em 61, com o Brizola lá dentro como governador, toda a resistência da legalidade, do movimento pela legalidade em frente, e ele se recusou. Naquele então, acabou vencendo uma legalidade negociada com o parlamentarismo, etc. Mas, em 64, o pessoal chegou lá exigindo que ele aderisse com a base aérea de Canoas ao golpe. E ele se recusou e foi metralhado na sua mesa de trabalho. No mesmo momento. Isso foi em 4 de abril de 64. Logo depois, foi a primeira vítima. Primeira vítima. Com ele, muitos militares legalistas que se mantiveram a favor da legalidade, a favor da democracia, em última análise, e que foram caçados, presos, torturados, mortos, como o caso do Lamarca. E aqui em Porto Alegre nós tivemos um caso que ele foi encontrado, o sargento Manuel Raimundo Soares, foi encontrado no fundo do rio, amarrado com as mãos para trás e com uma pedra no pescoço. Quando chegaram a encontrar o corpo, já estava, inclusive, deteriorado, não é? E aí nós acompanhamos o pessoal dos movimentos dos sargentos e tenentes, passou pelas faculdades ali, porque o necrotério era ali perto, passou pelas faculdades chamando os estudantes, e o pessoal da companhia Carris de bondes, foi resultado da estatização da Bond and Share. Então, o pessoal da Carris e nós, estudantes, acompanhamos os sargentos e tenentes caçados pela ditadura,
que acompanhavam o corpo, o enterro do sargento Manuel Raimundo Soares. Subimos toda a Avenida São João Pessoa e toda a subida da Oscar Niemeyer, da Oscar Pereira, e participamos da solidariedade inteira. Neste meio tempo, durante o trajeto, aconteceu uma coisa extremamente emocionante. Para mim, eu considero o momento mais emocionante de toda a minha larga, né, luta. Foi o seguinte: os demais sargentos e tenentes tinha um determinado ponto que tinha a Pira da Pátria, e na frente da Pira da Pátria, do outro lado da calçada, estava armado o palanque, porque era quase 7 de setembro, então estava armada a Pira da Pátria, e a oficialidade, membros da oficialidade, resolveram ficar ali, sabendo que iam passar coisas, ficaram ali, amedrontando, exatamente em frente. E os sargentos e tenentes botaram um cavalete bem na Pira da Pátria, botaram o caixão do sargento Manuel Raimundo Soares e a bandeira do Brasil em cima. E nós começamos a cantar o hino nacional. Me arrepia até hoje de pensar, quando chegou naquela parte, mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, a gente foi aumentando naturalmente de tonalidade, até chegarmos gritando ao final do hino. Foi uma coisa muito na frente, foi um desafio, inclusive, dos que estavam ali. E tinha toda esta simbologia para nós, o hino, a bandeira, tudo isso que era brasilidade, né? Já que o golpe foi dado amando, financiado, pensado, organizado, fora do Brasil, como se vê perfeitamente num documentário, Conde, que eu chamo a atenção do teu público, inclusive, para assistir. Está no YouTube. É 1º de abril, o dia que durou 21 anos, do Camilo... O dia que virou 21 anos, 1º de abril. Porque ele descreve tudo isso, está num documentário, naquele dia, em 60, pelo menos antes de 62, porque foi com o Kennedy, quando o Kennedy pergunta: o que eu faço para me livrar do Jango? E o embaixador dos Estados Unidos do Brasil responde: pelos militares, e é tanto. E aí o Kennedy responde: tudo isso é o que a gente gasta numa eleição nossa aqui. Quer dizer, pelo preço de uma eleição deles, de um candidato, eles nos deixaram 21 anos sem votar em um presidente. Mas isto, e é o que eu quero mais chamar a atenção, tenho chamado a atenção em toda a parte onde eu tenho ido, porque o pessoal diz: civil, militar, empresarial, mas não esquece de dizer imperialista, além de tudo. Né? Olha que fantástico. Eu estou aqui, até fui procurar agora o documentário. Se eu puder recuperar alguma imagem aqui, eu posso até colocar para a gente, mas fica a dica da Mara Loguerso para todos vocês, né? 1º de abril, o dia que durou 21 anos. Exatamente, do Camilo Tavares. Camilo Tavares? Camilo Tavares. Perfeito. Eu vou dar o link. Eu vou trazer o link para o pessoal aqui que está nos assistindo. Gente, deixa eu apresentar a Mara Loguerso agora, com todas as honras para vocês, que é importante para a gente saber quem está falando aqui com a gente. É uma figura respeitabilíssima aí dessa cena de resistência à ditadura militar. É militante desde os 13 anos, inicialmente na Juventude Estudantil Católica, depois na Ação Popular, posteriormente no Partido Comunista do Brasil. Participou do movimento estudantil de 1960 a 68, quando foi presa pela primeira vez no Congresso da UNE de Ibiúna, aquele famigerado Congresso de 68, né, Mara? Foi isso? Sim, sim. Todo mundo foi preso lá, né? Todo mundo. Todo mundo foi preso. Após o AI-5, iniciou a militar no movimento operário, trabalhou por um ano numa fábrica de metalúrgicos da Bahia, na Bahia. Lá teve a segunda prisão,
sabendo que a auditoria militar iria pedir sua prisão preventiva, fugiu e foi condenado à revelia a 2 anos de prisão, com base no artigo 42 da Lei de Segurança Nacional. Cumpriu 1 ano em regime fechado, em livramento constitucional. Terminou a faculdade, arranjou um emprego no escritório de advocacia por indicação de amigos, depois trabalhou em cargo em comissão da Câmara Municipal de Porto Alegre. Em 1985, em março foi aprovado em concurso público para advogada da Rede Ferroviária Federal, onde ficou até a privatização em 1994, quando prestou concurso para juíza do trabalho, cargo que exerceu por 14 anos e meio, quando se aposentou. 3 anos após ter cumprido a pena de 2 anos inteiramente, o Superior Tribunal Militar reduziu sua pena para 6 meses. Continua militante pelos mesmos motivos ainda hoje. Que história, que resumo fantástico. Você tem uma biografia escrita, publicada, Mara? Não. Ainda não, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Não. Eu queria te pedir, primeiro, trazer aqui comentários do nosso público, Mara. O pessoal está aqui também mobilizado, né, para essa memória tão importante da história brasileira. Aqui o Carlos está dizendo o seguinte: foi na base aérea de Santa Maria. Quem matou era sobrinho do Castelo Branco. Está falando do primeiro assassinado pela ditadura que você destacou aqui. Betânia Pena Santos está aqui colaborando conosco. Ana Luísa Ramos: meu pai também foi preso, quase sumido, ele era sargento da aeronáutica. Walter Ferreira: depoimento chocante sobre o aviador. É necessário rememorar, pois a população está normalizando os golpes. De Vasconcelos: uma lembrança triste, mas que mostra o lado resistente do Rio Grande do Sul, que não é fraco. Fala-se muito do Sul, mas o Rio Grande do Sul não se compara a Santa Catarina e Paraná em termos de conservadorismo. Mara, eu queria que você falasse para a gente Você rodou o Brasil, né? Você foi para a Bahia. Como é que você foi? Você foi jogada na questão de resistência militar ou você teve, digamos, uma educação e uma formação que já colocou você nessa linha de frente de resistência? Como é que foi o seu ingresso nesse processo? Bem, eu sempre dizia para os meus pais, hoje falecidos, ambos, que a culpa era deles, porque foi a formação que eles me deram, sempre muito cristã, e muito de amor ao próximo, e muito de preocupação. Eu vivia na época, nós vivíamos na época, um movimento absolutamente renovador da Igreja Católica com o Papa João XXIII, e a encíclica Rerum Novarum. Aquilo era um programa político de amor ao próximo, de reconhecer a dignidade humana, de não aceitar as injustiças e lutar contra. E foi assim que eu comecei na JEC. Aí eu dizia, depois que eles, inclusive, apoiaram o golpe quando chegou, foram na história do comunismo, para evitar o comunismo, etc. E depois, anos depois, meu pai dizia como a gente era reacionário, né? Porque a gente foi ganhando, depois da formação que eles nos deram, a gente foi ganhando paulatinamente, né? E principalmente meu pai era muito PL, Partido Libertador na época, não era o Partido Liberal, era o Partido Libertador, mas que também era conservador, se aliava ao UDN, etc. E ele era um militante do Partido Libertador. Quando caçaram os partidos menores, o ato institucional número 2, se eu não me engano, e caçaram o PL, deixaram só 2 partidos. Né? O Raul Pila, que era o líder deles, era deputado federal e disse que liberava completamente os seguidores dele, os outros parlamentares da bancada, mas que ele não tinha idade, ele já era uma pessoa de idade, que ele não tinha idade para aguardar a volta da democracia no Brasil. E aí foi que meu pai virou, como se diz, contra o golpe. Percebeu que a história era diferente. Né? Que idade você tinha nessa época? Eu? Eu tinha 17, 18 por aí, mas 17, eu militava desde os 13.
Eu participei, por exemplo, da resistência pela legalidade em Bagé, onde eu nasci. Do Brizola. Do Brizola, de 61. Você viveu aquele momento intensamente. Eu participei do movimento estudantil de 60 a 68. Sim, sim. Até o AI-5 de 68, né? Quando você foi condenado à prisão, né? Não. Durante o AI-5, a gente percebeu, todo mundo, que não dava mais para continuar numa oposição legal, fazendo movimentos de oposição legais. Foi daí que começaram todos os movimentos armados, entre aspas, porque, como sempre, nas grandes mudanças, Conde, é pela violência. E nunca é pela violência do oprimido, do reprimido. É sempre pela violência do repressor que começa a violência. Então, aliás, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo, hoje saiu uma nota aqui no Globo que diz o seguinte, Mara: negócio melhorou quando começamos a matar. Áudios inéditos revelam bastidores da ditadura dos anos 60 do golpe. Quer dizer, ainda tem... É isso que você está falando, né? Eles começaram com violência. Foi a partir do AI-5, que aí valia tudo, né, Conde? Valia absolutamente tudo. Por exemplo, quando eu fui condenada à revelia, eles me acharam na minha casa. Eu até achei... Em que cidade? Fala a cidade que você estava. Eu estava em Porto Alegre. Quando eles foram me buscar, eles me condenaram à revelia e eu não sabia que estava condenada. Eu já estava em Porto Alegre. E meu companheiro já estava na Bahia, na casa dos pais dele. Quer dizer, nós não tivemos, inclusive, uma coisa que aconteceu muito conosco, a gente não caía pela inteligência, entre aspas, da repressão. A gente caía ou por descuido nosso, que a gente chamava liberalismo, ou por tortura, por informações obtidas através de pancada. Mas, a rigor, quando eu fui presa, naquele dia eu tinha ficado de um pessoal ali me buscar para eu trabalhar num projeto de pesquisa social. Então, a minha mãe foi atendê-los pelos fundos da casa, e quando eles pronunciaram meu nome por extenso, perguntando se eu estava, ela disse assim, um momentinho, e ia fechar a porta dos fundos para fazer a volta pela sala e abrir a porta da frente. Neste momento, eles pegaram a minha mãe, deram uma gravata nela, já era uma pessoa de 60 e vários, quase 70 anos, e eles, então, deram uma gravata nela. E quando chegou lá dentro da casa, eles todos dentro da casa, minha mãe falando muito baixo, porque não queria que meu pai acordasse, que meu pai já era cardiopata no momento, ele disse assim, a gente podia levar a família inteira, a gente só não leva porque a gente está numa democracia. Isso já era 1975. Aí minha mãe botou as duas mãos na mesa, assim, virou para ele e disse, o senhor tem coragem de falar em democracia entrando na minha casa do jeito que entrou? Quer dizer, aí eu fui ver depois, para fazer um livro que eu fiz, inclusive, junto com o Altamiro Borges, teu conhecido, o Altamiro, que legal. Sobre questões polêmicas sobre a jornada de trabalho, o nome do livro é esse, Questões Polêmicas sobre a Jornada de Trabalho, e eu fui pesquisar as constituições anteriores, na parte trabalhista. Mas, por curiosidade, fui ver na Constituição de 67, com a emenda de 69, que era mais terrível, concedida promulgada pelo golpe, não votada em parte nenhuma, a Constituição, mas lá estava, no capítulo dos direitos individuais, a casa é o abrigo inviolável para papá, inclusive na Constituição de 67 e 69. Então, a aparência de democracia que eles faziam, que não enganava ninguém, é claro, mas mantinha a resposta sempre pronta para eles chegarem a dizer, estando prendendo uma pessoa condenada à revelia, em sua própria casa e tendo entrado na casa do modo como entraram, ele dizia, nós estamos numa democracia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, nesse contexto deles
enfim, afirmarem que havia democracia, né? Uma extravagância absoluta. A imprensa brasileira denunciava isso ou chancelava esse processo? Não, chancelava absolutamente. Chancelava. Chancelava. O Miro publicou, inclusive, uns trechos de jornais, acho que foi ontem ou anteontem, nos trechos de jornais da época, no momento mesmo do golpe, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, dizendo que o Brasil tinha sido salvo. Foi que o golpe aconteceu um mês antes do golpe do outro lado, que eles só imaginavam, não é? Em 64 a força que eles nos atribuíam. Perfeito. Em 64 a imprensa deu o golpe junto praticamente, junto. Né? Aí ela foi, aos poucos, ela foi saindo. Eles, pelo menos calarem. Para a Veja, por exemplo, aparecer com árvorezinhas da Abril cada vez maiores dentro do seu texto, que a gente sabia que conforme a árvorezinha que eles publicavam, no meio do texto assim vinha uma árvorezinha da Abril. A gente já sabia, já era o código, aquela matéria tinha sido censurada, daquele tamanho. Aí vinha uma árvore maior, tinha sido censurada num lugar maior ainda. Então, quando eles começaram a bater na pele, eles maneiraram um pouco, mas mesmo assim não deixaram nunca de apoiar. Como só hoje, no finalzinho, né, Mara? Quando já estava, quando a ditadura já estava... Sim, sim. Aí, inclusive, deram espaço para propaganda das diretas já, publicaram, irradiaram, televisionaram as jornadas pelas diretas já. Aí sim, aí eles fizeram. Mas sem nunca dar um panorama, assim, a não ser em artigos escritos, publicados, especialmente, sim, assinados, de que aquilo fosse uma ditadura imposta em 64 e sem nunca fazer autocrítica. A Globo esperou 50 anos para fazer autocrítica. Claro. Não, e a Folha de São Paulo recentemente, né, historicamente recentemente, falou em dita branda, né, que também... Dita branda, Para eles sempre foi uma dita branda, inclusive porque eles carregavam com as caminhonetes da Folha de São Paulo, eles carregavam presos de cá para lá e de lá para cá. Pois é. Mara, você teve presa em que circunstância, em que cidade? Conta um pouquinho dessa experiência para gente. A primeira foi em Ibiúna, né? E Ibiúna você foi levada para onde? Para São Paulo. Para São Paulo. Você ficou presa com a Dilma, não? Mais de 1.000 pessoas. E ali tem uma particularidade importante, Ponte. Todo mundo diz que foi falha técnica nossa de termos... Por exemplo, tinha um caminho todo que levava ao sítio onde nós estávamos de carros quebrados. Tinha todo um caminho assim. O rapaz comprou na cidade de Biúna 1.000 pães, tudo junto. Então, claro que foram falhas técnicas, mas não foi nada disso que ocasionou. Foi a falha de não ter meu lado político na época, que era a Ação Popular, a parte da diretoria da UNE, que era da Ação Popular, defendia que o Congresso fosse feito no CRUSP, em São Paulo. Porque no meio de todos os estudantes eles não conseguiriam nos prender. Pelo menos ficaria mais difícil. E o outro lado, digamos assim, que era a maioria da diretoria, se formou a maioria da diretoria, defendia que não, que tinha que ser escondido num sítio minúsculo, uma casa minúscula, que se fez um auditório de degraus de barro, chovia que Deus mandava, forrado de plástico, assim, uma improvisação bastante grande, mas nada disso levou à prisão. Eu me lembro que a gente caminhou depois do sítio até Ibiúna 12 quilômetros. Eles nos fizeram ir andando e eles foram de carro. E bem na ponta de um dos carros, um soldado disse assim, soldado raso, gente, eu não acredito que isso aqui é o Congresso da UNE. Faz uma semana que nós treinamos nesta área para debelar um grupo guerrilheiro.
Quer dizer que, se houve falha da comunicação, eu acredito em infiltração, que no movimento estudantil era muito fácil de se infiltrar, no Congresso principalmente. Eram tirados os representantes do Congresso em assembleias abertas, nas faculdades. Então, era muito fácil de se infiltrar. E eu acho que houve infiltração, inclusive, na comissão organizadora. Aí nós vimos uma semana eles treinavam naquela mesma área para debelar um grupo guerrilheiro. Perfeitamente. Nós vimos agora, no relatório da Polícia Federal, que os Brasão colocaram um infiltrado no PSOL, no Rio de Janeiro, para fazer ali a espionagem na agenda da Marielle Franco, né? Todo esse caso que veio à tona aqui, que tem tudo a ver com a ditadura, né, Mara? Agora, a gente está chegando aqui no nosso final, no final da sua participação. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, Mara, para as gerações que não viveram na pele o que foi a ditadura no Brasil, e para as que viveram também, né, que estão aqui nos acompanhando. Por que lembrar? Por que trazer, ainda mais agora, depois de tudo que o Brasil passou, de novo, mais tentativas de golpe, né? Queria que você deixasse essa mensagem. Não vou repetir o que já se disse bastante, que foi a falta de uma política de transição, de uma justiça de transição, ou pelo menos todas as vezes em que ela fez, como disse o Guazeli aqui, foram de forma acanhada e reprimida, e etc. Mas isso é um dos motivos, inclusive, em que houve rejeição por parte da presidência da República em rememorar, neste ano, o golpe de 64. É que não pegou na sociedade a denúncia. Nós passamos 21 anos sem poder denunciar. E depois tivemos a maior dificuldade. Nós já estamos na 6ª geração. Tomando por décadas, nós já estamos na 6ª geração que ou não sabe a verdade ou não liga ao que houve. Ou rejeita as denúncias, em última análise. Passou, está passado. Então, neste ano, principalmente, depois do que houve, não haveria clima para que algum dos órgãos, algum dos ministérios ou algum dos órgãos oficiais do governo tentasse alguma mobilização ou alguma movimentação que fosse ao contrário. E aí aconteceu o que deveria ter acontecido há muito tempo, há 40 anos, pelo menos, da sociedade civil, daquelas entidades. Eu, por exemplo, participo no Rio Grande do Sul da AEPPP, quer dizer, Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos. Nós estamos com toda uma jornada de efemérides e de eventos relativos aos 60 anos do golpe. Coisa que a sociedade civil, e principalmente os militantes da época, aqueles que sobreviveram, nós somos todos sobreviventes, conseguiram, que tinham que ter denunciado, feito movimentos para denunciar. O que a gente tentou fazer não conseguiu, não teve respaldo, não teve condições de financiamento, e etc. Então, isso aconteceu agora, hoje, essa mentalidade que está aí agora, inclusive, a afronta que significa o pessoal se assumir como de direita, como nazista, como proto-fascista, é uma coisa que veio, e defender, inclusive, a volta dos militares, é uma coisa que veio principalmente de quem não viveu, ou de quem não participou, ou não quer evocar o golpe de 68, de 64, que já existia em 64. 68 foi só um acréscimo. 68 foi um golpe dentro do golpe. E eu queria deixar dito exatamente o seguinte, que as novas gerações tenham mais condescendência conosco, com a geração de 68 que prestou. Quando morreu o Edson Luiz, houve um psicólogo que escrevia em uma desses jornais ou revistas grandes da época, ele disse uma frase assim: tombou morto um jovem estudante, decepado no seu direito de ter tempo
para conseguir seu tempo de ter direito, para construir seu tempo de ter direitos. E a maioria absoluta dos mortos e desaparecidos são jovens na mesma condição. Tiveram decepados seus direitos de ter tempo para construir seu tempo de ter direitos. É claro que também morreram velhas figuras da luta, da resistência brasileira, com mais idade. Nós nos lembramos da chacina da Lapa, onde foram presos vários e mortos os 2 últimos que estavam na casa, assassinados. Meu pai disse, quando ouviu a notícia, me chamou e disse, quando eles dizem tiroteio, minha filha, significa uns dando tiro e os outros recebendo tiro. Recebendo, exatamente. E é exatamente assim, foram metralhados Pedro Pomar e Anjo Arroio. Um estava fazendo a barba e o outro estava tomando café. Eu sei disso por testemunha ocular, que foi a Maria Trindade, que ainda ficou, que era gaúcha, e que ainda ficou na casa, foi presa. E ela nos contava depois. Perfeitamente. Lá no Rio Grande do Sul. Mara Loguercio, eu quero agradecer demais sua presença aqui. Você precisa voltar aqui depois eu vou te chamar mais uma vez para a gente seguir um pouco nessa conversa. Tem muita coisa que você tem, muitos relatos, né? E agradecer demais, viu, Mara? Obrigado pelo carinho, por essa disposição, por essa coragem, pela sua história, né? Todos nós temos que agradecer tudo que você fez pelo país e temos que tomar como exemplo, não ficar, né, nesse mundo do esquecimento. Nós não queremos isso, porque nós precisamos cuidar desse país aqui. E nós, Conde, já somos, por 60 anos depois, nós já somos o resto das testemunhas, já somos poucos as testemunhas vivas do golpe. Não é? Nós já estamos todos na 4ª idade, praticamente. Mas você está excelente, viu, Mara? Estou muito feliz de te receber aqui, honrado com a sua presença e fazendo votos para que nosso próximo encontro seja em breve. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto aqui.